Bom, podemos começar? Queria fazer algumas observações iniciais sobre a palestra, que são as seguintes. Em primeiro lugar, nós vamos ter aqui duas palestras sobre o tema do período final da ditadura, que é a crise e o fim da ditadura militar. Basicamente é o período que vai de 1974 a 1985. E as palestras serão divididas da seguinte maneira. A primeira parte, nós vamos fazer uma análise política da crise da ditadura militar, do processo político global, geral, dessa crise. E na parte da tarde, nós vamos analisar o desenvolvimento do movimento de massas, do movimento estudantil, operário, etc., no período de crise da ditadura militar. Queria chamar a atenção de todos, né, essa é a segunda questão, para o fato de que esses acontecimentos, devido à proximidade que eles têm com a situação política atual, na verdade, eles estão no ponto de partida da situação que nós estamos vivendo hoje. Eles foram profundamente desfigurados e falsificados por uma quantidade enorme de análises que são feitas, né? Análises, a gente poderia dizer que a maior parte delas deve ser colocada entre aspas, onde cada um dá uma interpretação mais confusa e às vezes diretamente alterada, né? Falsificada, dos acontecimentos históricos. Nós temos que lembrar, nós devemos ter em mente o seguinte: quando você analisa a situação política dos dias de hoje, normalmente você recebe uma boa parte das informações pela grande imprensa capitalista. E todo mundo aqui tem uma experiência bastante concreta da quantidade, do volume de falsificação a que os acontecimentos são submetidos. Você tem, por exemplo, as manifestações de junho passado, para citar um exemplo, onde a polícia agiu com extrema brutalidade, né? E os manifestantes, principalmente a ala mais jovem dos manifestantes, reagiu com a violência com violência, e a versão que é apresentada pela imprensa é que os manifestantes são vândalos. Quer dizer, uma falsificação completa. Então, vocês têm que entender, porque normalmente nós não temos o hábito de pensar assim, que os acontecimentos que nós vamos discutir agora, eles foram submetidos ao mesmo procedimento de falsificação, na época. Então, quer dizer, quando você vai fazer essa análise, você precisa descascar aquela camada de mentiras das versões, digamos assim, consensuais da burguesia, para ver exatamente o que é que estava acontecendo naquele momento, quais são os fatos reais e qual é a interpretação real dos fatos. Quer dizer, é preciso ter isso daí em mente, o que não é tão complicado de fazer, porque faz parte da vida das pessoas que estão atuando na política até hoje. Por exemplo, eu mesmo aqui participei de muitos dos acontecimentos e eu tenho a minha própria concepção, a concepção do nosso partido na época, que é bastante diferente da concepção da história que é contada nas escolas, porque isso aí já é contado nas escolas, anistia, essa coisa toda, né? E da versão que a gente vai encontrar na imprensa e vai encontrar entre os intelectuais da burguesia. Então, nós temos que ter isso daí em mente para entender o processo. Uma segunda coisa é que nós temos que ter uma compreensão mais geral dos acontecimentos. Vulgarmente, as pessoas consideram o problema da seguinte maneira: havia uma ditadura, a humanidade ama a democracia, houve um movimento de opinião muito forte, pacífico, verde e amarelo, né? E a ditadura foi embora,
pacificamente. Bom, isso daqui, logicamente, não corresponde à verdade, é um conto de fadas. Né? E aí, o conto de fadas continua da seguinte maneira: estabeleceu-se a democracia, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e todos viveram felizes para sempre. Né? Isso daí não tem nada a ver com a realidade, a gente tem que colocar de lado essas apreciações totalmente infantis dos acontecimentos e analisar o problema de um ponto de vista científico, objetivo, pegando os fenômenos mais profundos e mais fundamentais que fazem parte desse fenômeno. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente deveria começar o debate pela seguinte questão: o que foi exatamente a ditadura militar? Fora que foi um regime terrorista que matou, fechou o Congresso, abriu o Congresso, impôs a censura à imprensa, essa coisa toda típica de ditadura. Qual foi o sentido social e político histórico da ditadura militar? Bom, em 1980, foi realizado, no comecinho de 1980, em janeiro de 1980, foi realizado o primeiro congresso do que seria mais tarde o PCO. Ali foi fundada a organização que está na origem do PCO e discutiu o problema da ditadura militar de um ponto de vista geral. A caracterização que era feita na época era a seguinte: a ditadura militar de 64, assim como também o Estado Novo em 1977, foi o purgatório pelo qual o país teve que passar pela incapacidade da burguesia nacional de resolver as grandes questões históricas do Brasil, na Revolução de 30. Eu considero essa definição uma definição muito importante, porque ela coloca as coisas numa perspectiva correta e ela evidencia a unidade que existe entre a crise da República Velha e a Revolução de 30 e os acontecimentos atuais. Quando a tendência, né, da intelectualidade burguesa em geral é separar tudo, transformar cada episódio num microepisódio, artificialmente cortar todas as ligações entre esses episódios e analisar tudo em separado. Né? Vamos nos deter um pouco nesse problema aqui. Em 1930, houve um acontecimento que foi talvez o acontecimento mais decisivo da história moderna do Brasil, que foi a Revolução de 1930. A gente já discutiu em outras oportunidades, eu não vou entrar no mérito aqui, a versão, né, meio anarquista, burguesa, de que não houve nenhuma Revolução de 1930, essa coisa toda. O fato é que a Revolução de 30 sacudiu completamente toda a estrutura social do país que havia até então. Porque a República Velha era uma continuidade, né, um desenvolvimento da estrutura social herdada do período colonial. Quer dizer, o período que vai, digamos assim, do descobrimento do Brasil até 1930, ele também mantém uma unidade que é o quê? É o domínio, né, da classe social dos grandes latifundiários e das oligarquias regionais. Nós podemos dizer até, também não vou entrar no mérito desse problema, que a gente já discutiu isso em outros lugares e não cabe aqui, mas nós podemos dizer até que o regime oligárquico da República Velha é o aperfeiçoamento e, portanto, a conclusão, o esgotamento desse regime dominado pela aristocracia agrária brasileira, que se desloca do norte para o sul do Brasil, etc. e tal. Então, quer dizer, a Revolução de 1930, ela já é uma revolução que expressa a tendência do Brasil de destruir essa estrutura social e levar o país para o caminho do desenvolvimento industrial.
Quer dizer, destruir a estrutura agrária, arcaica, e levar o país para o caminho do desenvolvimento industrial. Muitas pessoas que não sabem o que é uma revolução burguesa, provavelmente não sabem o que é uma revolução também, elas dizem que não teve revolução burguesa, a burguesia não participou, essas coisas que são típicas de pessoas que nunca estudaram de fato nenhum processo revolucionário sério, né? Que não conhecem as contradições entre a norma geral e a realidade, né? A teoria, né, das classes sociais. Mas o fato é que isso foi uma mudança fundamental. Só que, qual foi o problema? O problema foi que a burguesia brasileira, em 1930, não foi capaz, naquele momento, de resolver integralmente essa contradição social fundamental. Ou seja, acabar com a oligarquia rural, né? Abrir caminho para a industrialização do país, se libertar da dominação estrangeira dentro do país, etc. e tal. Estabeleceu-se uma crise muito grande, uma luta social muito grande, onde a presença da classe operária, né, que fica muito visível nesse período, impediu que houvesse qualquer desenvolvimento da política da burguesia industrial, da burguesia nacional, digamos assim. Então, um conjunto de problemas, eles ficaram pendentes. Por exemplo, o Estado Novo, que é um governo semifascista, ele procura resolver esses problemas de uma maneira, digamos assim, pela força, através de uma centralização nacional forçada. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Estado Novo, por exemplo, proibiu que os estados nacionais usassem a sua bandeira estadual. A bandeira, por exemplo, do Estado de São Paulo, ela foi proibida pelo Estado Novo. Recentemente eu vi uma foto que mostrava que nos anos 30, nas manifestações, algumas pessoas levavam a bandeira do São Paulo Futebol Clube, porque não podia levar a bandeira do Estado de São Paulo. Nas manifestações no fim da ditadura do Vargas. Quer dizer, esse caso é um caso importante porque ele exemplifica os problemas que estavam colocados. Qual que era um dos grandes problemas colocados? O problema da centralização nacional. A República Velha tinha levado a extremos, né, a federalização do Brasil, que também criava um marco onde os estados mais poderosos dominavam através dessas oligarquias. Então você tinha uma federalização e uma ultracentralização por detrás da federalização. O Estado Novo, que que viu a ameaça das contradições entre as oligarquias, procurou suprimir o poder político das oligarquias, centralizar o país pela via da força. Não conseguiu, fracassou, isso daí deu lugar a um período, digamos assim, democrático, que os historiadores chamam de República Liberal, que vai de 45 a 64, que também não resolveu nenhum problema, pelo contrário, acirrou as contradições, né, que se expressam numa crise muito grande no final do governo João Goulart. E aí a ditadura militar veio como uma tentativa da burguesia de resolver essas contradições que estavam de pé. Tá certo? Essa definição, eu acho que ela é muito importante para entender a ditadura e não ficar na interpretação a mais religiosa e ingênua possível de que a ditadura é porque algumas pessoas têm um espírito ditatorial, outras pessoas têm um espírito democrático, o espírito ditatorial não sei o quê, o espírito democrático não sei o que lá, que não tem nada a ver. Né? Na realidade, o conjunto da burguesia acabou sendo obrigado, diante da crise total do regime parlamentar, diante da incapacidade do regime parlamentar de resolver as contradições, diante da mobilização revolucionária da classe operária, a apelar para a ditadura
e a ditadura teria que ser uma ditadura dirigida pelos próprios militares, que eram o setor que tinha condições efetivamente de levar adiante, né, a organização dessa ditadura. Então, isso daqui é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, resumidamente. E eu acho importante esse primeiro ponto, que é para que a gente compreenda a segunda pergunta que eu vou levantar aqui para a gente discutir, que é o seguinte: diante de tudo isso, qual foi o significado da crise da ditadura? A interpretação vulgar, como eu falei, é assim, a humanidade naturalmente democrática. Essa é a interpretação de pessoas assim, extremamente simplórias ou extremamente interessadas do ponto de vista intelectual. Não, a crise da ditadura, ela foi e ela continua sendo uma crise revolucionária da dominação da burguesia e do imperialismo sobre o país. A crise da ditadura não foi solucionada, ela não foi efetivamente superada, né? Ela apenas mudou de forma a maneira como a burguesia trata os problemas que ela não conseguiu solucionar em momento nenhum. A crise da ditadura, inclusive, abriu um período, do ponto de vista global, extremamente revolucionário que não se fechou até agora. As contradições internas do país, elas se agravaram de maneira extraordinária durante todo esse período aqui. E foi somente uma série de acontecimentos internacionais, a política neoliberal, etc. e tal, que permitiram que até agora isso não assumisse, a não ser em momentos muito curtos, o caráter de uma crise revolucionária muito profunda. Nós temos que partir desse princípio para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje. A passagem da ditadura para a dita democracia, ela foi um processo extremamente de crise. Num dado momento, os atores desse processo perderam completamente o rumo da situação. Eu vou demonstrar isso aqui pelos fatos, né? E a crise se transformou numa série de governos de crise. O governo Sarney foi um governo de crise do primeiro dia até o último dia. Inclusive, o processo que havia começado na ditadura militar, de falência do Estado, que levou a uma situação hiperinflacionária, chegou numa inflação. A inflação, para vocês terem uma ideia, a inflação em 1974, quando o governo começou a perder completamente o controle da inflação, ela foi de 35% ao ano. No final do governo Sarney, no último mês, a inflação chegou a 87% ao mês. Quer dizer, foi um governo de uma crise gigantesca. Aí veio o governo Collor, que a gente nem precisa demonstrar que houve crise, porque ele nem terminou o governo. Ele não conseguiu dar um rumo para a questão econômica. Ele tentou resolver o problema atacando profundamente as condições de vida da população e fracassou. Depois veio o governo FHC, que impôs uma receita duríssima e levou o país para um retrocesso econômico histórico, com as privatizações, fechamento de indústrias, demissão em massa, etc. e tal. Finalmente terminou também num descontrole econômico muito grande. O último ano do governo FHC é um ano de enormes falências, aumento da inflação, etc. e tal. E, finalmente, nós temos o governo do PT, nós estamos no terceiro governo do PT, onde a crise já, nessa altura do campeonato, que ficou encoberta por uma situação conjuntural internacional, ela está explodindo e vai explodir, inevitavelmente, de uma maneira extremamente grande. Nós estamos nos aproximando ao esgotamento de todas essas etapas de contenção da crise e a reabertura da crise. Então, é preciso entender que essa crise, ela
é a mesma crise da época da ditadura militar, que não conseguiu resolver os problemas. A ditadura militar, ela teve, isso os companheiros explicaram nas palestras anteriores, ela conseguiu, através de uma série de meios que levaram depois o país à falência, um crescimento do PIB nacional da ordem de 10% ao ano, né? Em 74 mesmo, que é quando estoura a crise, o crescimento do PIB foi de 9,5%. Então, pareceria para os incautos que isso daí seria uma grande realização da ditadura, quando na realidade não foi nada disso. O crescimento do PIB ele foi baseado em duas molas mestras. Três, né? Três molas mestras. O confisco dos trabalhadores, que foi brutal. A importação de capitais, resultado da extrema liquidez que se abre com a crise monetária dos países ricos nos anos 60, que viria a explodir em 74, e a quantidade extrema também de importações feitas pela ditadura militar, porque, logicamente, os bancos internacionais davam ao Brasil dinheiro para o Brasil comprar, né, o material desses mesmos países, né? Então, o Brasil, naquele momento, também era um país importador. Isso aí levou ao crescimento do PIB, levou ao fortalecimento de alguns setores nacionais, através do confisco dos trabalhadores, os bancos, etc. e tal. Mas todo esse crescimento é, em grande medida, fictício. Já era uma crise econômica muito grande. É um assunto que precisaria ser tratado porque criou-se o mito, até mesmo da esquerda, de que a ditadura militar teria sido o governo que mais desenvolveu o Brasil, quando, na verdade, a ditadura militar colocou o Brasil na crise atual. A política da ditadura militar foi uma política desastrosa do primeiro dia até o último dia, né? Eles, inclusive, aprofundaram uma crise que poderia não ter sido tão devastadora assim. Isso é importante, mas já foi falado, também não vou entrar no mérito. Bom, então, nós temos que começar com essas definições iniciais para entender o processo político geral, né? Bom, qual é o ponto de partida da crise da ditadura militar? O ponto de partida da crise da ditadura militar é o ponto de partida da crise de todos os países hoje em dia, que é a recessão generalizada, recessão combinada com inflação, que se deu em 1974. Depois de várias oscilações no mercado internacional, que começam na década de 60, né, no final da década de 50, para ser mais preciso, nós podemos dizer que o período dos anos dourados termina em 58, e a partir daí começam as expressões cada vez mais intensas da crise, que vão se acumulando numa intensa especulação financeira. Esse processo passa pela desvalorização do dólar, uma série de fenômenos que a gente já viu, e termina numa crise generalizada em 1974. Hoje esse problema está esquecido, mas em 74, 75, até 77, 78, essa foi a questão mais discutida por todos os economistas de esquerda ou de direita na época, para analisar a crise do capitalismo. Um importante economista de esquerda, chamado André Gunder Frank, ligado à nova esquerda norte-americana, ele escreveu um livro de 1000 páginas chamado A Crise do Capitalismo, para explicar a crise de 1974. Se a gente for buscar na bibliografia da época, a gente encontra uma pilha de livros enormes, onde todos discutem o mesmo tema. Hoje, esse marco ele ficou borrado, mas nós, como um partido que se orienta por uma análise científica da realidade, nós temos que ter ele bem claro. A crise capitalista explode abertamente em 1974. Tanto é assim que, na sequência da crise, nós vamos ter uma onda revolucionária extraordinária. Nós já mencionamos aqui a Revolução Portuguesa, né? Sobre a Revolução Portuguesa, que é o
digamos assim, o tiro de largada da crise revolucionária, a gente precisaria dizer o seguinte. Durante 2 anos em Portugal, estabeleceu-se uma luta, né, do imperialismo contra uma esquerda que dominava o governo português. O governo português ficou na mão, digamos assim, de uma espécie de extrema esquerda portuguesa, durante 2 anos. Recentemente eu vi uma entrevista na televisão de um dos principais instrumentos da contra-revolução em Portugal, que é o antigo premier e presidente português Mário Soares, do Partido Socialista, onde ele relatou uma conversa que ele teve com o secretário-geral do Partido Comunista Português. Então, o secretário-geral do Partido Comunista Português falou para ele o seguinte: o nosso objetivo é transformar Portugal na Cuba da Europa. Veja, Partido Comunista Português. Que não é que seria o partido mais radical do mundo. A esquerda dominou o governo, não teve, logicamente, capacidade para fazer o que ele tinha dito que ele ia fazer, né? Mas só essa declaração já mostra o nível de crise que você tinha aí. Com a crise em Portugal, a revolução anticolonial na África adquire uma proporção gigantesca e vai levar à crise atual, vai levar a revolução nas colônias africanas portuguesas, está na origem, por exemplo, da crise do apartheid na África do Sul, está na origem de todas essas crises que a gente assistiu na África, que vão desmantelar o sistema construído pelo imperialismo nos anos 50 e 60, de ditaduras, crise no Congo, Rodésia, Zimbábue, né? Etc. e tal. Bom, a crise portuguesa vai levar a uma crise mundial generalizada, é o ponto de partida, né, de uma crise generalizada. Nós vamos ter, como digamos assim, no pico do gráfico, nós vamos ter a Revolução na Nicarágua, que foi uma revolução que não tem nada a ver com as chamadas revoluções de hoje em dia, tem esse pequeno detalhe, né? A população toda armada, derrubaram o governo, derrubaram a burguesia, estabeleceram um governo das forças guerrilheiras, quer dizer, não é que saiu meia dúzia de pessoas na rua gritando, você entendeu? Que é a revolução que eu chamaria revolução morenista, né? Que ela foi uma revolução de verdade, com grandes lances dramáticos, inclusive, né? Da Frente Sandinista de Libertação. Vocês não sabem, a maioria daqui é jovem, né? Mas em 1980, até 85, 86, uma das grandes bandeiras da esquerda nacional era justamente a Frente Sandinista de Libertação Nacional. O imperialismo se organizou para invadir o país, acabou não conseguindo, etc. e tal. Nós tivemos uma revolução em El Salvador, né? E, como um acontecimento de grandes proporções, nós tivemos a revolução num dos países mais importantes de todo o Oriente Médio. Eu diria até o segundo mais importante, ou até, quem sabe, o primeiro mais importante, que é o Irã, que é o país mais industrializado da região. Essa revolução também foi uma revolução proletária. A classe operária tomou as fábricas, o governo foi esmagado, a polícia secreta foi totalmente aniquilada. Foi uma revolução com todos os ingredientes que se exige para uma revolução. Bom, a onda revolucionária, ela se espalhou pelo mundo com graus diversos, dependendo, logicamente, da capacidade de resistência de cada regime político. No Brasil, nós vamos ter um longo período de crise da ditadura, que vai levar a uma crise de características revolucionárias também, que faz parte dessa etapa. Quer dizer, então o ponto de partida da crise da ditadura é o ano de 74, é a reabertura
integral da crise capitalista de antes da Guerra Mundial, que leva o governo à lona. Em 74 a inflação explode, como eu falei, ou começa a explodir, vamos dizer assim, e o crescimento econômico ele é truncado pela incapacidade do governo de manter as importações, etc. e tal, e o financiamento do que vinha acontecendo até então. O Brasil caminhava para uma situação recessiva. Bom, o ano de 74 é o ano da eleição do governo Ernesto Geisel, né, que é uma ala das Forças Armadas, mais diretamente ligada ao imperialismo, a chamada ala castelista da ditadura, ligada ao Marechal Castelo Branco, que foi a pessoa que deu o golpe, que organizou e dirigiu o golpe militar de 1964. Essa ala tinha sido tirada do poder por uma ala de direita mais, digamos assim, mais adepta da repressão violenta e também de características mais nacionalistas que respondia a um setor específico das Forças Armadas brasileiras, que é o governo Médici. Bom, quando o Geisel assume o governo, a ditadura, digamos assim, os formuladores da política do regime militar já tinham consciência de que o regime caminhava para um esgotamento, para uma crise. E que era necessário operar determinadas mudanças no regime político para poder manter o regime de ditadura. Uma coisa que a gente deve ter claro, se nós queremos compreender o processo, é que os militares, eles nunca, em momento nenhum, eles formularam uma política de entregar o governo para os civis e estabelecer um regime parlamentar, etc. e tal, né? Houve naquela época toda uma discussão que filtrava pela imprensa, mas que depois se estabeleceu como fato, de que a ditadura militar, o governo Geisel, pretendia a institucionalização do regime político. É um debate feito entre intelectuais de direita no Brasil e intelectuais ligados ao governo norte-americano, né, onde se levantou o exemplo do México. O México, o que era? Uma ditadura institucional. O PRI, Partido Revolucionário Institucional, governava o país, tinha eleições, etc. e tal, estava tudo institucionalizado. Tinha oposição, mas a oposição nunca ganhava a eleição, porque o regime não permitia e ele era um regime já institucionalizado, estabelecido, etc. e tal. Então eles tiveram essa ideia de que era necessário proceder à institucionalização da ditadura, quer dizer, sair de um regime que se apoiava fundamentalmente em medidas de exceção para um regime que, digamos assim, seria apoiado numa determinada constituição antidemocrática, mas que funcionasse como um pacto político entre os diversos setores. Seria a institucionalização do bipartidarismo que existia na época da ditadura, entre a Arena e MDB, com a Arena ganhando as eleições sistematicamente. Esse era o plano inicial. Subiram ao governo com esse plano, o que indica que eles tinham consciência de que o regime não ia aguentar do jeito que estava, que era preciso diminuir a repressão, que era preciso incorporar setores da oposição numa certa medida ao regime político. Quer dizer, fazer mudanças para não ter que mudar o caráter geral do regime militar. Bom, a crise de 1974, ela abala esses planos todos e coloca em dúvida a capacidade da ditadura de fazer isso daí. Quer dizer, eles haviam planejado institucionalizar o regime antes da crise, né, e da situação de contestação da ditadura. Mas a crise de 74,
ela produz o primeiro grande fenômeno que vai levar à derrocada da ditadura, que é o quê? A divisão da burguesia, que de um modo quase unânime apoiava o regime militar. Ou unânime, digamos assim. Em 1974, a burguesia se divide. E essa divisão e a passagem de uma parte da burguesia à oposição ao regime militar, não exigindo a queda do regime, mas exigindo um plano mais flexível de incorporação e de participação no poder. Ela se expressa na eleição de 1974. A eleição de 1974 dá vitória, apesar de todas as enormes restrições, ao MDB. A vitória mais expressiva, mais importante, foi a vitória no Senado do MDB em São Paulo com Orestes Quercia, que foi uma derrota extremamente dura para um regime que queria se estabilizar e se institucionalizar sobre a base do apoio geral da população. Quer dizer, a derrota de 74 obriga os militares a rediscutir os planos. Agora, existe uma nova situação. Um setor da base do regime militar está na oposição. E essa nova situação é uma situação que tem que ser levada em consideração quando você formula os planos de modificação do regime. Bom, qual que é a divisão que se operou na burguesia? A divisão inicial era a seguinte: os grandes capitalistas nacionais continuaram apoiando a ditadura. Por exemplo, os bancos. Os monopólios industriais grandes e tal. O Banco Itaú, né, fazia parte do partido da ditadura. E setores da burguesia industrial, que não têm um caráter monopolista e, portanto, estavam mais vulneráveis à crise, começaram a se passar para o lado da oposição institucional da ditadura militar. Por exemplo, na eleição de 1982, o vice do Franco Montoro, que foi o candidato do MDB, era um industrial que era dono, tinha sido dono, não me lembro bem desse detalhe, da empresa dos cobertores Paraíba, uma grande empresa industrial, mas que não era um monopólio e que tinha sido duramente atingida pela crise. Uma parte da oligarquia nordestina também se passa para o MDB. Nós vamos ver aí uma espécie de revoada dos dissidentes da ditadura para o MDB. Quer dizer, a burguesia está evidentemente dividida. É um novo fato que se introduz. Isso daí leva também a uma crise dentro do próprio regime militar. Porque um setor que havia até então acompanhado a política de institucionalização, etc. e tal, vendo a situação nova que se criou e vendo a necessidade de uma maior abertura política da parte do regime, que o governo Geisel começa a esboçar, eles se colocam frontalmente contra, né, a política do governo. Quer dizer, racha a base militar do governo, só que aí já num sentido oposto, pela direita. É aí que acontecem coisas que todo mundo ouve falar e não sabe direito qual que é o significado político. O Comando Militar de São Paulo prende o jornalista Vladimir Herzog, que era um militante clandestino do PCB, e era repórter da Rádio Cultura. E ele é assassinado na prisão. O governo federal encara isso daí como um desafio contra a política de abertura que eles estão colocando em prática. Mas deixa passar a situação acreditando que é melhor uma política de conciliação dentro das Forças Armadas do que partir para uma crise. Só que a crise não diminui. Em 1976, os órgãos repressivos de São Paulo, o DOI-CODE, assassina o metalúrgico Manuel Fiel Filho, que é um dos grandes
uma das grandes crises aí com relação aos mortos e desaparecidos da ditadura é a questão desse metalúrgico, Manuel Fiel Filho. Aí o governo Geisel acha que já ultrapassou o limite, né, que eles estão procurando efetivamente reverter a situação, e ele exonera o comandante militar da 2ª região, que é em São Paulo, que é o general Edinardo Dávila, destruindo uma posição importante da ala direita do Exército. Bom, a abertura programada pelos militares, ela está numa crise total. Total. E essa crise ela vai se evidenciar no seguinte: em 1977, em abril de 1977, o governo, percebendo que a situação eleitoral está fora de controle, procurando manter o plano original de manter o controle institucional do regime, etc. e tal, lança o pacote de abril, que é um conjunto de medidas destinado a controlar o Congresso Nacional por fora das eleições. A medida mais importante, que ficou famosa na época, é que 1/3 dos senadores seriam eleitos indiretamente, ou seja, escolhidos pela ditadura militar, que foram apelidados de senadores biônicos, né? Ficaram muito famosos esses senadores biônicos. Quer dizer, senador biônico era o senador que não era de verdade. Ele tinha sido feito artificialmente num laboratório, que nem o Homem Biônico, que era um seriado da época popular, né, norte-americana. Bom, o pacote de abril mostra que a situação da ditadura é crítica. A ditadura vai procurar, no entanto, controlar, vai procurar e vai conseguir controlar o regime por um período com esse pacote de abril, principalmente porque a oposição é uma oposição que faz uma luta contra a ditadura muito frouxa. Bom, mesmo sendo assim, né, as críticas da oposição a toda a situação da ditadura, os assassinatos pela ala direita, essa confusão toda, ela já havia criado o caldo de cultura para que a opinião que havia se manifestado nas urnas em 1974 se manifestasse nas ruas. Aí acontece uma coisa imprevista para a maioria, mas que eu acredito que os dirigentes políticos já tinham isso daí na conta. Em março de 1977, um pouquinho antes do pacote de abril, e que deve ter fortalecido a decisão de soltar o pacote de abril, os estudantes da USP saem em passeata pela Avenida Eusébio Matoso. Primeira manifestação pública no Brasil, aberta e declarada contra a ditadura, depois de mais de 10 anos, cerca de 10 anos, desde a mobilização estudantil de 68. Aquilo provoca um enorme impacto, né? Até porque está demonstrando que a ala radical dos estudantes está levando a melhor. Na segunda parte, nós vamos discutir como aconteceram essas coisas e tal, de um ponto de vista mais detalhado. Mas aqui basta dizer o seguinte, que as correntes estudantis ligadas ao MDB, ou seja, todas, não eram favoráveis primeiro a sair na rua. Quem participa do movimento estudantil hoje pode até imaginar qual era o discurso, né? Vai morrer todo mundo, né? As massas não estão preparadas, os estudantes não estão preparados, etc. e tal. Mas o fato de que os estudantes e as massas estavam preparados ficou demonstrado pelo fato de que uma única corrente estudantil, a famosa Liberdade e Luta da época, né, puxou a passeata, e na passeata puxou a luta contra a ditadura, contra todos os outros, e saiu vitoriosa. Assim começa. O ano de 77 ele vai ser marcado por uma explosão do movimento estudantil. É o ano mais importante do movimento estudantil brasileiro depois da ditadura. Depois de 68 é o ano mais importante até hoje. As mobilizações de rua são frequentes, acontece uma coisa parecida com o que aconteceu em junho. Né? O DCE da USP, que era o órgão coordenador mais importante de todo o movimento estudantil de São Paulo, ele chamava manifestações regulares. Né? Então, sei lá, toda terça, quinta tinha manifestação, teve inúmeras manifestações em 77.
e culminaram numa reunião ampla que foi feita na PUC, que foi reprimida pela ditadura em setembro, onde a ditadura procurou dar um golpe de misericórdia no movimento estudantil, quebrar o crescente das manifestações, né? Logicamente que, começando em São Paulo... Bom, em 77, começando em São Paulo, as manifestações se espalham por todo o país. Isso aí é uma questão crucial da crise da ditadura. Mostra que já a ditadura não conseguia conter a opinião desfavorável no marco das eleições controladas pela ditadura. Isso daí já altera profundamente o quadro. Em 78, no começo do ano, impulsionado pelas manifestações estudantis, os trabalhadores do ABC entram numa greve espontânea e uma greve selvagem, que sai por fora do sindicato, que começa na ferramentaria da Scania, começa a se espalhar pelo ABC, aí a direção do sindicato corre lá, faz um acordo e controla a expansão desse movimento. Mas o fato é que os ovos caíram no chão, se quebraram e agora não tem mais como botar tudo de volta dentro da casca, né? Isso daí aprofunda tanto a crise geral da política da ditadura, de um lado, como a crise interna da base social da ditadura. Mais e mais setores da burguesia começam a compreender que a situação é favorável para um enfrentamento de maior fôlego com o regime militar. E aprofunda a crise interna das Forças Armadas. Em 78 é a sucessão do governo Geisel, e dentro das Forças Armadas se produz uma ruptura muito profunda. O Geisel escolhe o chefe do SNI, o general Figueiredo, João Batista Figueiredo, como candidato, e a ala direita lança o ministro do Exército, o general Silvio Frota, um homem direitista, um dos líderes da ala dura, digamos assim, do regime militar, como candidato. E se abre um confronto porque o governo havia proibido qualquer tipo de campanha e o Silvio Frota começa uma campanha. A situação se torna cada vez mais tensa e chega a um ponto tão delicado que as duas alas militares estão prontas para se enfrentar nas ruas com a mobilização de tropas, uma contra a outra. O governo faz toda uma operação e num dia de feriado, onde ele desmobiliza boa parte das forças que apoiavam o Silvio Frota, ele exonera o ministro do Exército. Quer dizer, uma espécie de golpe dentro do golpe para derrotar a ala adversária que ia dar o golpe contra a ditadura. Isso aí foi um golpe fracassado da ala direita, né? Aí o que acontece? Em 1978 vem as eleições. Então, a ditadura militar preparou o terreno com o pacote de abril, as mudanças no Congresso Nacional, etc. e tal, mas sofre uma derrota também avassaladora na eleição. Elege os governadores, que eram eleitos indiretamente, lógico, mas perde na eleição proporcional. São Paulo, novamente, é o palco principal da crise institucional do regime, que mostra que o regime não ia se sustentar. Não é tanto pelo efeito na relação interna de poder no parlamento que essas coisas têm importância, mas é pelo que elas dizem em termos dos acontecimentos. Então, a ditadura lança um candidato a senador, né? E o MDB lança o principal líder do partido no estado, que é o Franco Montoro, como candidato a senador, tendo como suplente o Fernando Henrique Cardoso, que é um representante da ala esquerda do MDB. E os dois têm uma votação avassaladora. O candidato do governo fica ridicularizado. É o Cláudio Lembo, um cidadão que continua por aí, né? Então todo mundo coloca em ridículo a ditadura, mostrando que
não tem condições. Com todo o esforço que eles fizeram, não iam conseguir nada. Quer dizer, a eleição mostra, por exemplo, que em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a ditadura já não consegue ganhar a eleição. A opinião pública geral é totalmente contra a ditadura. E que o próprio pacote de abril não ia segurar a onda, não teria condições. Então eles são obrigados, né, a partir para uma política já, nessa altura dos acontecimentos, né, uma política mais de crise. Então, a última manobra institucional importante da ditadura o estabelecimento da liberdade partidária, a liberdade de organização partidária, com a qual a ditadura procura evitar o que ela considera que é o principal problema dela, e efetivamente é naquele momento, que é perder as eleições para o MDB. Ela calcula assim, que com a liberdade partidária, a concentração da oposição pelo voto no MDB iria se desfazer. E, de fato, acontece. Surge o PDT, surge o PT, surgem partidos de direita, né? Há toda uma operação para tentar manter o MDB unido, da parte do MDB e da ditadura, para incentivar os outros a saírem do MDB. Nesse momento também, surge aí o mito, que o pessoal tem gente repetindo até hoje, que fala que o PT foi criado pelo general Golbery do Couto Silva, que é um absurdo. O que aconteceu foi que o general Golbery deu institucionalmente a possibilidade de se criar vários partidos. Ninguém fala isso do PDT, por exemplo. Ou do PTB, que se criou na mesma época, que o PTB, todo mundo sabe, foi um partido criado pelo Golbery, com a filha do Vargas, Ivete Vargas. No caso do PT, não tem nada a ver. O PT, nós vamos explicar depois, né? Não é o nosso tema aqui. Ele surge de forma totalmente independente da ditadura e da burguesia de um modo geral. Bom, a reformulação partidária é a última esperança da institucionalização da Arena como partido dominante, fazendo parte do regime. A situação é grave, né? Em todos os lados, as greves aumentam. A primeira greve do ABC, que foi uma greve relativamente pequena, se desenvolve numa greve enorme em 1979, que vai se desenvolver numa greve ainda maior em 1980, com intervenção em 79 e 80 no Sindicato dos Metalúrgicos, em 80 com a prisão de quase toda a diretoria dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Uma coisa que mostra que a ditadura estava tendo uma dificuldade imensa de controlar a situação. Em 1978 é criada a UNE, a situação está praticamente fora de controle. Aí, o que acontece? Os militares procuram dar uma resposta a essa situação, né? A ala direita dos militares. E aí acontecem os famosos atentados, que a gente já ouviu falar, o atentado do Rio Centro, o atentado da OAB, os atentados às bancas de jornais, que vão não crescendo. Quando acontece o atentado do Rio Centro, a repercussão desse atentado na opinião pública, ela praticamente aniquila na mente da ala direita das Forças Armadas a ideia de que eles vão conseguir dar um golpe de Estado e fechar o regime de novo. Nesse momento, isso aqui é um detalhe muito importante. Acho que foi um mau contato aqui. Nesse momento, né, aqui tem uma questão muito importante. A partir de 1980, a ditadura perde o controle da situação. Totalmente. Por que é importante esse detalhe? Porque todo mundo tem a ideia de que a chamada transição, ela foi um processo super controlado, que os militares dominaram, o MDB dominou, etc. e tal. Não foi assim. Eles colocaram em marcha um processo e esse processo entrou numa crise total. Total. Não teve esse processo controlado. O processo começou e ele foi se descontrolando até que chegou numa crise total.
Quando acontecem os atentados, principalmente o último deles, que é o atentado do Rio Centro, a situação escapa totalmente de controle da ditadura. O país está, efetivamente, começa a ficar convulsionado. Aí o que a ditadura faz? A ditadura, para poder controlar a situação, recoloca no Ministério da Fazenda o cidadão que havia sido ministro do Médici, que é o Delfim Neto, e ele coloca o seguinte: para controlar isso daqui, que está totalmente fora de controle, nós temos que lançar uma política profundamente recessiva. O que ele faz? A política recessiva é lançada em 1980, depois da greve dos metalúrgicos, apoiada, inclusive, na derrota da greve dos metalúrgicos, logicamente. Isso aí leva a uma estagnação geral da economia nacional, paralisa as greves, paralisa o movimento oposicionista. É um refluxo muito grande, que na época foi extremamente duro para toda a esquerda, tudo. E aí, é nesse refluxo que os militares tentam a sua última cartada com esses atentados e a tentativa de golpe. Os atentados, eles são, na verdade, a preparação de um golpe militar contra o governo Figueiredo. Aqui seria importante a gente lançar uma pergunta para nós mesmos. Se os militares tentassem derrubar o governo Figueiredo, a gente deveria se opor ou não? Uma pergunta que fica aí para ser cuidadosamente pensada, porque dizem que a gente não tem que se opor a nenhum golpe militar contra o governo da Venezuela, do Brasil e tal. Bom, com os atentados, apesar de todos os esforços, a ditadura perde o controle da situação, e a situação do país ela é uma situação explosiva, que vai se transformar numa crise revolucionária. São convocadas eleições, a ditadura convoca pela primeira vez eleições para os governos estaduais, perde em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desastre total. Acabou a esperança da ditadura, né, de controlar o processo político. E mais, né? Bom, no Rio de Janeiro é importante a gente assinalar aqui, num esforço assim de controlar minimamente a situação, a ditadura começou uma fraude contra o candidato do PDT, que é o Brizola, uma fraude escandalosíssima, apoiada pela Rede Globo, que vai dando aquelas informações que a gente conhece, para dar a entender de que o Brizola está perdendo a eleição quando todo mundo sabia que ele ia ganhar de lavada, né? O Brizola protesta, abre-se uma crise, a crise ameaça se transformar numa crise política muito grande no Rio de Janeiro, com mobilização de massas, etc. e tal. A ditadura é obrigada a recuar no meio da fraude e permitir a vitória do Brizola por uma pequena margem. Mas a ditadura perde a eleição nos 3 estados e aí acontece um fato que mostra que a situação realmente está evoluindo para uma situação revolucionária. Na véspera do governo Montoro na véspera não, logo no momento em que o governo Montoro assume o governo do estado de São Paulo, um movimento de desempregados, do qual fazia parte o nosso partido naquela época, né? Nós éramos uma parte dirigente desse movimento, mas era um movimento, eu me lembro bem, porque a gente discutia na direção do partido o andamento desse movimento e só chovia crítica, não acontece nada, o povo não consegue se reunir, não consegue fazer nada, ela faz umas assembleias assim de meia dúzia de gatos pingados ali no Largo 13 de Maio, às vezes vão 10, às vezes vão 30 pessoas, está cheio de desempregado, o movimento não consegue reunir, etc. e tal. Então, quer dizer, o movimento era muito fraco e desorganizado. Mas eles decidem fazer uma passeata para ir até o novo governo, proposta de algum setor mais atrasado, né? Vamos falar, não sei, foi eleita a oposição, vamos conversar lá com o pessoal, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa, etc. e tal. Que tinha muito desempregado por causa da política recessiva. Essa passeata sai do Largo 13 de Maio em direção ao Palácio dos Bandeirantes. No meio do caminho,
essa passeata ela começa a crescer espontaneamente. E quando chega no Largo dos Bandeirantes, não só a passeata está bem maior do que ela tinha começado, como ela está muito mais agressiva, com desempregados irritados, etc. e tal. Aí eles chegam lá, e antes mesmo que alguém consiga falar com o governo, etc. e tal, eles derrubam as grades do Palácio Bandeirantes e invadem o palácio. E essa invasão provoca uma crise na cidade de São Paulo, uma mobilização de desempregados e tudo quanto a gente da periferia, etc. e tal, que convulsiona a cidade aproximadamente 5 dias seguidos. Né? Os desempregados tomam prédio, quebram lojas. É uma loucura o que acontece em São Paulo. Sem falar no que aconteceu no Palácio, que o governador ficou sitiado pelos desempregados. Eu me lembro bem que o Jornal da Tarde, que foi fechado recentemente, que era o Jornal do Estadão, que deu a seguinte manchete: governador, haja. Quer dizer, a situação está fora de controle, precisa fazer alguma coisa, botar a polícia na rua, etc. e tal. Bom, depois de 5 dias de tumulto, com muito quebra-quebra e tal, muitas prisões e tudo mais, para vocês terem uma ideia de como a dimensão que o negócio aconteceu, quando a gente soube no dia que a coisa estava acontecendo, né, os empregados voltaram para Santo Amaro e começaram lá também a saquear as lojas, etc. e tal. Então, nós enviamos um grupo de militantes para ver o que estava acontecendo. E eu fui, eu era o responsável para ver a situação. Chego lá, encontro um militante do partido que fala assim para mim: nós estamos juntando uma turma para invadir a delegacia e tirar todo o pessoal lá de dentro. Falei, nossa, o negócio está quente aqui, né? E a hora que a gente chega também o Lula. Aí ele vai lá, vai na delegacia, antes que o pessoal invade e arrebente tudo, ele conversa com o delegado, convence o delegado a soltar o pessoal. Quer dizer, foi chamado para controlar a situação. A situação escapou totalmente de controle a partir daí. Isso daí é 1983. A eleição foi em 82 e o governo tomou posse no março de 83. Bom, em 83, também o movimento operário começa a se mexer, mostrando que a situação não vai realmente evoluir para uma perda de controle absoluta das massas pelo regime militar. Nós temos uma greve de Cubatão, né, onde os trabalhadores se chocam com o sindicato. O presidente do sindicato, Arnaldo Gonçalves, que era do PCB na época, ele é obrigado a sair correndo da Assembleia. Os trabalhadores correm atrás do carro dele, quase viram o carro dele, porque ele tentou quebrar a greve. E a situação grevista começa a se inflamar. Em 1983 também, é formada a CUT, quer dizer, uma ala do sindicalismo falando, não podemos ficar nessa paralisia da pelegada, que não quer formar uma central sindical. Já tinha tido, eu vou falar também em detalhe disso daí, já tinha tido um encontro para a formação da CUT e os pelegos estavam obstruindo. Aí a ala esquerda, que era o Lula, oposições sindicais e a esquerda, decide fazer o Congresso com ou sem o resto da burocracia. O Congresso é feito em 83 e é formada a CUT. Eu me lembro também nesse acontecimento que estava tendo na Assembleia Legislativa, naquele dia que eles tomaram essa decisão, né? Uma atividade do PT, uma atividade grande, tinha umas barraquinhas, o pessoal fazendo discurso, tocando música e tal, tinha muitos militantes do PT ali. Então, e a gente estava lá também. Aí o alto-falante fala assim, companheiros, a Comissão Procult hoje tomou a decisão de não esperar mais pelos outros setores sindicais e chamou o Congresso da CUT para o dia tal, tal, tal. Aí todo mundo parou o que estava fazendo e aplaudiu. Quer dizer, a situação do movimento operário começou a evoluir. Em 1983, nós temos a primeira greve geral no Brasil depois de várias e várias décadas, chamada pela CUT. O peleguismo se coloca na defensiva, tá? Em 1984, a gente tem um acontecimento importantíssimo, que muita gente fala que foi aí que o Brasil conquistou a democracia, que é outra coisa absurda, que foi o movimento das diretas já.
Esse movimento das diretas, o que foi isso daí? Foi o seguinte, a oposição, percebendo que a ditadura havia perdido totalmente o controle da situação, ela procura dar uma saída institucional para a crise política nacional. E chama atos para reivindicar eleições diretas. Um deputado do MDB tinha apresentado uma emenda, o deputado Dante de Oliveira, onde se aprovava eleições diretas para as eleições de 1985. Então, eles começam uma mobilização, que é assim, vamos fazer uma mobilização controlada, institucional, etc. e tal, e a gente canaliza tudo isso para a votação no Congresso Nacional, né? Ou a gente ganha e tem eleições diretas, ou a gente perde, mas o povo fica envolvido nessa operação. Bom, aí acontece o seguinte, a radicalização geral do país se expressa na campanha. E a campanha é gigantesca mesmo. Né? É gigantesca, mas é totalmente controlada pelo MDB e pelos aliados do MDB, que seriam o quê? O PDT, PCB, PCdoB e o PT. Né? O PT é uma ala que não quer negociar com o regime, tem dentro do MDB setores que não querem negociar, que acham que a solução é conseguir logo as diretas, etc. e tal. O que eles não explicaram é que as diretas iam ser votadas no Congresso dominado pela ditadura militar. E que dificilmente eles iriam conseguir aprovar a emenda no Congresso, que precisaria de uma mobilização que tivesse um caráter extra-parlamentar. Aí a mobilização leva centenas de milhares de pessoas para as ruas, tem atos públicos em todo o país, é uma coisa muito grande mesmo, não é como falam, né? De que teve ato de 1 milhão de pessoas até em Cachoeira do Itapemirim, né? Isso aí não é verdade, não teve nenhum ato de 1 milhão de pessoas, nem perto disso. Os atos eram assim, tem ato que lotava a Praça da Sé, 50 mil pessoas, sendo bem otimista, não é 1 milhão, isso não, tudo fora de proporção, mas foi uma mobilização de enormes proporções, a maior que o Brasil já viu até aquele momento e depois também. Tá? Depois também não houve nenhuma mobilização de rua política, assim, do tamanho das diretas. As diretas são derrotadas, isso daí aprofunda a crise do regime político, quer dizer, embora seja um instrumento de contenção e tenha contido até certo ponto a situação, a derrota das diretas leva a uma desmoralização do regime de conjunto. A ditadura se opõe à aprovação das diretas porque eles querem ter um mínimo de controle sobre a situação, então já nessa altura estão completamente na defensiva, eles percebem que é difícil de controlar o regime. Então eles querem ter um mínimo controle sobre isso daí. Já não faz parte de nenhum grande plano, nem nada. Aí a situação se processa num quadro de crise geral. O MDB lança um candidato para o colégio eleitoral e negocia por debaixo do pano com os setores da ditadura militar. Aí o setor, digamos assim, majoritário da ditadura, racha com o partido da ditadura, forma a chamada Frente Liberal, né? São os homens mais importantes do regime militar, os que apoiaram o governo Geisel e o governo Figueiredo. A direita fica no partido do governo, que nessa altura se chamava PDS. E o MDB já se chamava PMDB. Fazem um acordo, colocam o Tancredo Neves, que era da ala extrema-direita do PMDB, como candidato, e colocam o Sarney, que até um pouco antes tinha sido líder do governo no Congresso, como vice. Quer dizer, lança uma chapa bem direitista para concorrer no colégio eleitoral. Dentro do PT é uma certa crise, né? A maioria do partido é contra a participação na farsa. Por aí vocês veem que era uma coisa bastante desmoralizada. Mas alguns elementos do PT falam que vão no Congresso
no colégio eleitoral votar no candidato da oposição, o que provoca para eles o fim da carreira deles dentro do PT. É uma ala de parlamentares, Beth Mendes e outros deputados aí que praticamente encerraram a carreira com esse episódio, e por isso dá para perceber que essa era uma manobra já bastante desgastada. Aí é eleita a chapa do PMDB, né, que é o fim da ditadura, que vai terminar oficialmente com a reestruturação legal do regime em 1988, mas 1985, que é o ano da eleição do novo presidente, é o ano em que o Brasil assiste o maior número de greves de toda a sua história, né, com uma completa reestruturação do movimento operário. As greves deixam o governo acuado, o governo perde o controle da inflação, quer dizer, a crise revolucionária explode totalmente, mas já explode sob um governo que tem melhores condições de controlar a situação do que o anterior. Controla com muita dificuldade, né? O governo Sarney, apesar de muita gente pregar uma política de conciliação, falar que é um governo democrático, era muito pouco convincente, efetivamente, como governo democrático, porque um mês antes dele ser candidato do governo democrático, ele era um homem de proa da ditadura. Mas o desenlace e a crise de 1985 mostram que a ditadura ela começou com um plano, foi perdendo o controle, perdeu totalmente o controle. Já quando acontece a campanha das diretas, ela já não tem controle mais nenhum sobre o processo, e é colocada em marcha uma operação de emergência, também uma operação muito crítica, que é feita no colégio eleitoral, que não era a melhor situação, né? E isso daí leva a uma crise de enormes proporções. Bom, as consequências dessa crise, a gente vai ver mesmo no período em que a crise ela é relativamente controlada. Como resultado da crise, todos os grandes partidos da burguesia vão ser praticamente anulados como fatores políticos com autoridade sobre a população, né? O MDB, que seria o partido de oposição, é anulado pelo fracasso do plano cruzado, que mostra que o governo do MDB não era nenhuma renovação nem nada. Essa situação ela vai deixar o PT na posição que ele se encontra hoje. Quer dizer, como o único partido com apoio de massas dentro do país, né? A força do PT é um resultado dos acontecimentos que dizem respeito à crise da ditadura militar e que a burguesia não conseguiu controlar adequadamente, né? A classe operária, em 85, se choca com o governo de uma maneira brutal e os partidos ficam totalmente escangalhados. Isso daí não é visível para muita gente, porque nós tivemos um período de refluxo, né, com a política chamada neoliberal, depois do governo Sarney e da crise do governo Collor. Mas o fato é que a retomada da crise, que está despontando aí, claramente, vai encontrar o regime político numa situação de extrema debilidade, porque ele é débil já por causa desse período anterior. E a debilidade dele foi agravada com o fracasso da política neoliberal. Então, quer dizer, a crise que nós enfrentamos hoje, as características que ela tem, as coordenadas principais da crise, elas são o resultado desse processo político que vai até 1985, que define tudo. A ditadura não consegue controlar a crise, escapa de controle, a ditadura acaba, contra a vontade de todos os setores políticos que queriam, de alguma forma, uma institucionalização da ditadura. Eles são obrigados a convocar a Assembleia Constituinte de 88, onde eles manobram, aprovando uma série de coisas que eles nunca vão colocar em prática. E depois, no período neoliberal, eles vão tratar de eliminar tudo aquilo que as massas haviam conquistado no período anterior. Esse processo de ataque às massas continua até agora.
Mas o progresso disso tudo é um progresso relativamente truncado, porque eles não conseguiram efetivamente dominar completamente a situação. Bom, eu vou terminar por aqui, companheiros, e vamos abrir aí para o debate. Quem que vai pegar a inscrição do pessoal, hein? Bom, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas agora. Tá? Só levantar a mão que eu levo o microfone, vou falar no microfone para a gente poder, que a gente está gravando e transmitindo. O Ivan. Alô. Você falou que em 74 a crise combinava crise inflacionária com recessão, né? Tá. É que eu não entendo muito bem disso. Queria saber qual que é a diferença dessa crise, por exemplo, da crise de 29. Em 29 não teve isso, não teve recessão com crise inflacionária. Qual que é a consequência? O problema é o seguinte, ó, normalmente a crise recessiva faz com que os preços abaixem, porque o mercado retrai. Quer dizer, é o chamado desaquecimento da economia. As operações de crédito, de compra e venda, etc. e tal, diminuem, porque a recessão leva a um enxugamento, um encolhimento do mercado consumidor. Tá certo? A característica da recessão é isso daí. Então, o preço tende a cair naturalmente. Só que acontece o seguinte, na atual etapa de crise do capitalismo, que é uma etapa de crise muito intensa, você tem o fenômeno da recessão com inflação. Quer dizer, ao mesmo tempo que o mercado diminui, os preços sobem também. Pela falência do Estado, por uma série de outros fatores que integram a crise. Então, quer dizer, a recessão com inflação, que o pessoal chama de estagflação, ela é uma modalidade mais aguda, mais intensa de crise. Você tem dois problemas para lidar, né? Isso que começou a acontecer depois da crise de 1974 na maioria dos países. Apesar da recessão, a inflação subia também. A inflação subia porque os governos tentaram atacar a recessão com medidas de maior investimento, maior liquidez na economia, essas coisas. E isso daí provocava a inflação, né? A inflação pós-74, ela chega em países desenvolvidos a mais de 20% ao ano. A inflação muito alta para um país desenvolvido e ameaçava uma hiperinflação à lá Argentina, Brasil. Como é? Em 29 houve uma falência generalizada, né? Não foi uma recessão, foi o que o pessoal chamou de depressão. Quer dizer, bem mais do que uma recessão, que é um fenômeno mais de características conjunturais, né? Eu queria saber se que a lei da anistia em 78 fazia parte desse processo de rachar a oposição concentrada no MDB. Uhum. Ele vem junto com o processo de reformulação partidária, né? Mas também acontece que a pressão contra a ditadura era muito grande, né? Aí se combinam dois. A proposta de rachar a oposição já é uma proposta desesperada. Mas foi a última tentativa dos, digamos assim, dos estrategistas do regime militar de manter o controle político eleitoral do regime.
se proteger os militares, né? Enquanto Bom, acusado. com certeza houve essa consideração também, né? Companheiro Rafael. Pensando na oposição que tinha dentro da ditadura e o medo que eles tinham, né, de uma polarização maior, hoje em dia, como seria a comparação, né? Porque parece que hoje em dia a esquerda, apesar das oscilações dela, ela está mais organizada do que naquela época, né? Por ter o MST, ter algumas organizações maiores, né? Seria, então, de se pensar que hoje em dia a gente tem um medo maior dessa ala da direita de um golpe comunista, por exemplo, ou de algo nesse sentido? Eu não entendi. Se a gente tem medo de um golpe comunista? Não. Eu utilizei o termo golpe comunista mais como ironia mesmo, porque... pelo que eu percebi, né, existia uma tendência, né, que é a tendência do Figueiredo, de evitar qualquer tipo de conflito maior para tentar canalizar o descontentamento. Só que existia, né, as pessoas que tentaram, ao contrário, né, da direita, tentaram fazer os atentados e tudo mais para voltar o regime mais à direita, né? Então existia um medo, né, dessas pessoas da esquerda dentro do exército. E hoje em dia, pela minha análise, né, eu posso estar equivocado, a esquerda ela está mais forte do que antes, né? Será que hoje as pessoas teriam muito mais medo, né, de ir à direita do que naquela época e conseguir avivar, por exemplo, um movimento de esquerda? Não sei se ficou lá. Então, as pessoas que você fala são que pessoas? À direita. Direita. O problema é o seguinte, a esquerda, como você disse hoje, não só ela é mais organizada, como ela tem uma participação no poder muito maior do que ela já teve no passado. Nós temos que ver o seguinte, na República Velha, os governos eram todos governos conservadores. Não tinha ala esquerda do regime. Isso era um problema. Tinha uma ala esquerda, mas era muito difusa e sem importância. Na República Liberal, os governos, o único governo de esquerda que houve, que foi derrubado também, foi o governo de Getúlio Vargas. Bom, o do João Goulart, logicamente, era um governo de esquerda, também foi derrubado. Mas é um governo conturbado, né? O único governo que foi eleito, digamos assim, de uma maneira tradicional, foi o governo Getúlio Vargas, que foi derrubado. Agora, depois de muitas crises, nós estamos com 3 governos do PT. Né? Possivelmente indo para o 4º. Então, quer dizer, a mudança na relação de forças entre esquerda e direita é muito grande. Esse é um fato que a gente tem que entender. Se a gente não vai fazer uma política de como é que se diz? De pigmeus, né? Nós vamos olhar a política de um ponto de vista real. Nós temos que entender que se o PT foi um fator útil para a direita e para a burguesia de conjunto, etc. e tal, ou até ainda é, num certo sentido, ele também é um problema, é uma contradição dentro do regime. A burguesia lutou muito para impedir que o PT pudesse ser governo. Esse é um fato que a análise tem que levar em consideração. E, na realidade, é assim, se a gente não quiser ter uma mentalidade totalmente anarquista e infantil, nós temos que entender que o PT é para a burguesia um problema muito maior do que as movimentações de rua e os sindicatos no estágio em que eles estão hoje. A grande preocupação da burguesia é o PT, não é a mobilização de rua, nada. Isso tem que ser entendido porque
a esquerda pequeno-burguesa, por imaturidade política, eles tendem a achar assim, só é importante aquilo que eles consideram, né, como sendo profundamente revolucionário. Não é verdade. O PT ele é um problema que diz respeito ao próprio controle do poder institucional no Brasil. E essa é a primeira preocupação da burguesia. A primeira preocupação da burguesia é: nós temos um controle institucional que corresponda às nossas necessidades no período atual. Você vê que na época da ditadura, a preocupação da ditadura era evitar que o controle das instituições caísse na mão da oposição. O medo da ditadura não era, por exemplo, o PT. O PT ainda tinha comia muito arroz e feijão para ser um problema. As greves eram um problema, mas a ditadura sabia que as greves não tinham ainda, naquele momento, aquela dimensão revolucionária. As greves vão ser um problema e o movimento operário organizado vai ser um fator político importante apenas e tão somente a partir de 1985. É político. O movimento operário teve sua importância de diversas formas em outros momentos. Mas a CUT, por exemplo, em 85, era um fator de total desestabilização do governo. Total. Então, quer dizer, a gente tem que ver isso daí. Para a burguesia, a situação não é favorável. Por exemplo, se você considerar países desenvolvidos, como a França, a Inglaterra, nos seus momentos normais, que já não é o momento atual, também, a burguesia, ela pensa assim, é preciso que a gente tenha aí um bipartidarismo, não dá para evitar a esquerda, ela tem que ser aceitada, e a esquerda tem que assumir o governo, eventualmente, tal. Eles preparam essa situação, organizaram essa situação, de tal forma que, principalmente no período após a Guerra Mundial, a presença da esquerda no governo se transformou numa coisa mais comum. Não é um fenômeno também de centenas de anos. Precisa compreender isso daí, né? A participação, por exemplo, do Partido Trabalhista Inglês no governo é muito pequena antes de 1945. Ele se transformou num fator posteriormente. Então, no Brasil, nos países atrasados, essa situação ela é ainda mais instável. A participação da esquerda no governo é vista pela burguesia com muito mais reservas do que, por exemplo, na França, na Inglaterra, etc. e tal. Até porque os partidos de esquerda brasileiros eles têm uma solidez e uma estrutura conservadora muito precária. Então, quer dizer, você não vai dar a chave da casa para uma pessoa que você não tem absoluta confiança, a não ser que a situação seja muito problemática. Está claro? As pessoas não pensam assim, pensam só em termos de revolução e contra-revolução. Mas a revolução e a contra-revolução, elas têm uma série de meandros no processo político para chegar ao desenlace. Então, por exemplo, a luta da burguesia contra os partidos reformistas, os partidos de esquerda oportunista é muito grande. E quem não consegue utilizar essa luta para desenvolver a luta do movimento operário, deveria ficar de fora do negócio porque não entende nada do que está acontecendo. Então, quer dizer, o PT é um problema. A burguesia brasileira, ela vê o PT como, não como assim um inimigo mortal nem nada, mas como um fator bastante grande de insegurança na administração do Estado. Tanto que o governo PT é muito controlado, né? Isso aí o pessoal que está acostumado a analisar a situação política pelos jornais não percebe isso daí. O PT, para fazer qualquer coisa, ele tem que passar por um monte de negociações com a direita. E como ele é um partido também sem muito sangue na veia, normalmente ele cede muito mais do que ele deveria ceder para a direita nessas negociações. Veja-se o caso do STF.
O PT escolhe os ministros do STF. E os ministros do STF mantêm preso o segundo mais importante dirigente do PT no país de maneira ilegal. Por aí você vê que o controle do PT sobre o Estado é muito precário. E mesmo isso incomoda extraordinariamente a burguesia. Isso é uma coisa que precisaria ser bem compreendida em relação a esse problema, é o seguinte: o golpe de Estado, ele nunca é dado contra o Partido Revolucionário no poder. Quando Lenin tomou o poder, o golpe de Estado estava fora de cogitação, aí tem que partir para a guerra civil, que foi o que eles fizeram. Ninguém ia derrubar o Partido Bolchevique do governo por meio de um golpe de Estado. Bom, logicamente, se nós excluímos o golpe de Estado contra os partidos revolucionários, então nós temos que tirar a lógica conclusão de que os golpes de Estado são só contra partidos que não são revolucionários, não é? O Partido Revolucionário, normalmente, ele enfrenta o golpe de Estado de armas na mão, que é a natureza de um partido revolucionário. O golpe de Estado na Revolução Russa foi contra o governo Kerensky. Quer dizer, antes que os bolcheviques tomassem o poder, eles trataram de derrubar o Kerensky para ajeitar a política do Estado. Então, a presença, nós temos que entender o seguinte: a presença dos partidos de esquerda, por mais que eles sejam conservadores no governo, é, num certo sentido, para a burguesia, uma anomalia. O curso natural das coisas é que o país seja governado por partidos burgueses de verdade.